minutos e por isso mesmo vamos continuar a aguardar também para saber os pormenores desse contrato de Bruno Lage. Fala-se em 2 anos de contrato, é essa a informação que temos e vamos esperar para também saber quais são as primeiras palavras de Bruno Lage como treinador do Benfica. Via aberta, por isso mesmo, para o João Paiva e para a sala de imprensa do Benfica Campos, do Centro de Estágios do Seixal, a casa do Benfica, na outra margem do Rio Tejo. Voltamos aqui à conversa à mesa e, Abel, comprometido, dar-te a oportunidade de resposta à pergunta que te fiz há pouco. Para quem não pudesse não estar connosco, perguntava-te, até pela relação próxima que tens com o Rui, partilhaste com o Rui Costa, partilhaste com ele balneário, conhece-lo bem. Perguntava-te eu se percepcionas que este é o momento mais difícil de Rui Costa ou dos mais difíceis na sua carreira desportiva? Não, é um momento delicado, mas para mim o momento mais difícil foi o momento no qual ele assumiu a presidência. Eu acho que o ano zero, o ano de maior grau de dificuldade, o ano em que possivelmente haviam grandes dúvidas para aquilo que seria o futuro. Primeiro foi a demonstração de coragem e de caráter dele ter assumido. Podia não ter feito. Mas como na hierarquia era vice-presidente, portanto, de uma forma normal, teve a coragem de se assumir. E foi propriamente no ano zero, se nós relembrarmos bem, entre a constituição do grupo, plantel, eu creio que a relação numérica inicial era de 39 jogadores. Contratar um treinador novo, tinha que tomar uma decisão de risco. E optou por um estrangeiro. E foi campeão. Que muitos os desconheciam. E é o melhor mercado do Benfica, diga-se de passagem. É o melhor mercado que o Benfica as pessoas faz. de futebol conheciam o Roger Smith, obviamente, e eu conhecia, até porque treinou o PSV Eindhoven, um clube que eu conheço bastante bem, e portanto, mas para a realidade do Benfica e para a dimensão do Benfica, trazer um treinador estrangeiro, convicção única e simplesmente do presidente. E foi vencedor. Entrou em pré-Champions League, conseguiu entrar na Champions League, conseguiu fazer uma campanha nacional dominante, conseguiu fazer uma campanha internacional quartos de final. E, portanto, é o mesmo presidente. E era o ano talvez mais difícil para ele próprio de provar e demonstrar que estava capacitado de estar neste posto. Depois, o grau de expectativas que normalmente se cria quando se vence, porque normalmente o segundo ano depois de uma vitória, da forma como é feita, tão dominante, é um ano sempre mais difícil. A gente vai ver um bocado o histórico das equipas que ganham. O ano seguinte, porque gera-se uma expectativa elevada, é um ano sempre mais difícil. Depois, houveram algumas situações, do ponto de vista interno, de algumas saídas, em que estão a ser reestruturadas agora ao longo do tempo. E nesse aspecto, eu acho que o Presidente, até na área, que é uma área muito sensível, que se fala com a área financeira, eu acho que ele fez um escrutínio, no meu ponto de vista, de grande transparência. Grande transparência. A pessoa que entrou no lugar que veio a substituir, neste caso, Luís Mendes, eu acho que o critério da escolha da seleção, acho que o Presidente quis demonstrar, mas amigos, eu não vou delegar, não há cá promiscuidades, é uma pessoa que é independente, foi feito um escrutínio, encaixou e está a tentar refazer aquilo que são os órgãos também fundamentais na gestão interna do clube. Mas obviamente que isto tem que estar alicerçado por outro lado, que é muito importante. Se a bola entra ou não. Que é os resultados. Sim. Porque, no fundo, aquilo que no gera... futebol temos sempre isso no fundo da cabeça. Que move a questão da assertividade das decisões em determinados momentos, entre alegrias e derrotas, são efetivamente aquilo que a equipa produz em campo. Claro. E há uma consequência, é uma causa e depois existe uma consequência. Tu foste jogador, conheces muito bem a realidade mesmo interna do Benfica, e o Benfica é um clube peculiar. Hoje em dia, falamos do Sporting e do que acontece com o Rubén Amorim como um grande exemplo. O que seria se um treinador estivesse 3 anos no Benfica sem ganhar um título de campeão e no terceiro desses últimos anos ficasse em 4º lugar? O que não seria. Sim, mas... Ou seja, o Benfica, neste sentido, também tem um problema, que é o Benfica endeusa muito rapidamente e atira ao chão muito rapidamente. Ou seja, se calhar, quando o treinador e a equipa mais precisam, é quando vêm as maiores críticas e depois do nada endeusa-se. Todos sabemos o que foi dito de Roger Schmidt, o que foi dito de Bruno Lage, o que foi dito de Rui Vitória. Ou seja, não existe se calhar a calma e tranquilidade para trabalhar como noutros sítios, como existe no Sporting, como até no Futebol Clube do Porto. Não é um exemplo tão bom como no Sporting, mas o Sporting também viveu momentos complicados. E o Sporting apostou,
correu bem ao Rubén Amorim agora. O Rubén Amorim essa- ganhou um título, mas teve 3 anos sem vencer. Essa calma pode ser vista assim quando se ganha, quando se perde, pode ser vista como quase uma habituação a perder e, portanto, não haver essa cultura de vitória e não haver essa exigência. Mas há uma questão aqui. Há as duas, há as duas Há uma maneiras de ver cultura a questão. exigência muito grande no Benfica, como há uma cultura de exigência no Futebol Clube do Porto e como se nota que cada vez mais também há uma cultura de exigência no Sporting. A questão Mas eu não acho que haja cultura de exigência no Benfica. Esse é o ponto. eu acho que há uma cultura de eu não exigência acho ao que longo haja. das últimas... Aliás, Rui, eu acho que se não houvesse essa cultura de exigência, as críticas ao futebol do Roger Schmidt não tinham sido tão grandes. Tinha havido uma maior apatia. Eu acho que há uma cultura de exigência e, além disso, há outra coisa. O Benfica não basta ganhar. Eu acho que uma coisa é a insatisfação dos adeptos, que, aliás, tem sido verbalizada de uma forma tremenda, não é? Isso é uma coisa. O que eu estou a dizer é o Sporting, para estar no ponto onde está, teve que passar por situações muito difíceis. Encontrou, quer dizer, as coisas mudaram porque alguém as fez mudar. E, portanto, tudo começa nas pessoas. Se têm uma capacidade de liderança de maneira a fazer transformar as coisas, o que o Sporting fez, e de uma forma que eu penso que é magistral, conseguiu compatibilizar aquilo que são vetores essenciais para a mudança e que passam por uma presidência, passa por uma direção desportiva e passa por um treinador, ou se quiseres inverter, porque neste caso é o peso... o mesmo Frederico Varandas do Marcel Kaiser, do Silas, do Lionel Pontes, é o mesmo Frederico Varandas que teve... É o mesmo Frederico Varandas que teve o estádio de Alvalade a criticá-lo. Não é o mesmo. Apostou no cavalo certo. Lá está, é uma grande diferença. É que a diferença é que o Sporting compatibilizou os tais 3 vetores que são essenciais para o sucesso desportivo. Que é preciso ter um treinador que saiba exatamente o que é que quer, que defina as coisas, ter um diretor desportivo, do ponto de vista da relação com o mercado, seja também efetivo, ainda por cima com uma coisa fantástica que é atua em silêncio, com a proteção, a cobertura de um presidente, de uma SAD, ou se quiseres, de uma direção, que deixa que esta trilogia, digamos assim, funcione. Eu acho que falta apenas uma coisa, é o tempo. O tempo que foi dado. As coisas não são instantâneas. Não o Rubén são, Amorim com certeza. ganhou, mas depois foi-lhe dado tempo para crescer. Com certeza no que é Benfica preciso tempo. tem que haver a noção também, e eu acho que a cultura de exigência é muito grande, mas não se pode ganhar todos os anos. Não pode ganhar. Tem que haver uma cultura de exigência naturalmente. Tem que Agora, haver, todos mas não querem existe. ganhar. Sabes o que é que não Sporting há? quer ser bicampeão, que é algo que já não acontece há décadas. O Futebol Clube do Porto quer mostrar que, apesar de já terem feito quase um funeral financeiro, porque a equipa estava muito mal, se o Sérgio Conceição, se o Pinto da Costa, não era tido se calhar como um grande candidato, o Futebol Clube do Porto também tem essa motivação. Já venceu uma supertaça. E o Benfica também tem que ter essa motivação, mas no final Tem só que ganha ter. um. Mas voltando a recentrar a questão aqui no Benfica, Rui, Sim. essa trilogia no Benfica fica resolvida com a entrada de Bruno Lage ou não? Não, Ainda há outros vértices que possam não estar resolvidos eu acho ou com as pessoas certas? O Benfica tem um problema a prazo, é preciso tempo, não é? Também tenho falado nisso, que uma coisa é a capacidade de mudar muito rapidamente aquilo que é possível mudar. E o que é possível mudar neste momento tem que estar centrado no balneário. E aí a influência do treinador é fundamental. Porque tu sabes, e a história do futebol tem-nos dito isso, basta ter um treinador que seja capaz de ser eficaz relativamente à mensagem que passa, àquilo que consegue tirar em termos de rendimento da equipa, no plano individual e no plano coletivo, para as coisas todas parecerem muito bem. Quando isso acontece, é muito mais fácil trabalhar a parte estrutural. Quem olhar para o sucesso desportivo no momento e abandonar ou não fizer reformas do lado estrutural, está a adiar problemas. A evolução dos clubes faz-se em cima do sucesso, basicamente em cima do sucesso, e não em cima do insucesso como as pessoas normalmente pensam. Quando se está a ganhar, é muito mais fácil alterações estruturais. O Benfica precisa, neste momento, está em 2 carrinhos. Está neste carrinho em que é preciso rapidamente, e isso passa pela competência e pela capacidade do treinador, pôr aquela equipa, aqueles jogadores, aquele plantel, fazer aquilo que é necessário fazer para extrair o máximo rendimento desportivo. Essa é a primeira tarefa de Bruno Lage. O Bruno Lage entendeu fazê-lo, dá sinal que entende fazer, sem ter escolhido os jogadores. Ele vai trabalhar
com base naquilo que é a sua experiência no Benfica, sem conhecer exatamente como é que os jogadores trabalham. Pode ter uma ideia, mas não sabe exatamente, vai descobrir isso agora. E não conhece a maior parte deles porque do seu tempo só Florentino. Só Florentino. E, portanto, para ele é um Benfica novo. E, portanto, trabalhar uma equipa nova normalmente também leva tempo. Sim. O Bruno Lage não tem tempo. O Bruno Lage tem que ser muito lúcido relativamente à leitura rápida. Há treinadores, são treinadores muito mais rápidos, temos o exemplo, já falámos disso muitas vezes, por exemplo, um Jorge Jesus. É muito rápido na leitura do que tem à disposição e atuar e agir de acordo com essa leitura. Muito rapidamente. O Bruno Lage precisa de fazer isso. O Bruno Lage, nós Lage no projeto em que entrou a meio também foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas também já teve passagens, as últimas passagens que teve, não é? Também não foi feliz. E, portanto, são coisas distintas. O Benfica está a preparar mudanças estruturais importantes. E, portanto, o Benfica do Rui Costa está a nascer agora. Porque antes não era o Benfica de Rui Costa. Mas há eleições já para o ano, no final do próximo ano. E, portanto, perdeu 3 anos, provavelmente, relativamente ao adiamento de determinadas decisões que era preciso tomar, mas que provavelmente, em função daquilo que é o seu perfil enquanto pessoa, mas também em função do produto de várias lideranças internas, teve muita dificuldade em assumir aquilo que ele pretendia. E esse é um caminho, é o tal carrinho, que é preciso pôr a andar e está a ser posto a andar. Bruno, resta perceber, e só ficaremos a saber isso mesmo quando o Benfica jogar pela primeira vez no Estádio da Luz com a nova equipa técnica liderada por Bruno Lage, que tipo de almofada vão os adeptos dar a Bruno Lage. Se o jogo correr bem, não vamos ficar a saber, mas se o jogo correr mal, vamos perceber se o Tribunal da Luz vai ou não funcionar como uma espécie de inquisição para Bruno Lage ou se lhe vai dar algum tempo, algum crédito, alguma almofada, como costumamos dizer, relativamente ao seu trabalho. O que é que te parece? Eu diria que todo adepto e associado do Benfica que queira o bem do clube precisa de dar tempo a Bruno Lage. E poderia ser Bruno Lage, podia ser o Guardiola, podia ser o Klopp, o Leonardo Jardim, o Marco Silva. Hoje, assumir o Benfica é uma grande pressão. E acho que joga a favor do Benfica, ou no caso, a favor de Bruno Lage, essa aceitação, por mais que exista insatisfação. Não é consensual, ninguém é consensual, tampouco o próprio Bruno Lage. Evidentemente que se fosse perguntar para qualquer adepto, a maioria hoje não gostaria de ser que fosse Bruno Lage, mas sendo Bruno Lage, o adepto do Benfica, o associado, tem que dar o voto de confiança. Se Rui Costa dá o voto de confiança como presidente, essa mensagem tem que ser passada adiante, especialmente dentro de campo. E as críticas depois vão existir de acordo com os resultados e a forma prática de jogar. Que assobios durante a partida não fazem o menor sentido. Para mim, a crítica tem que existir depois do jogo, depois da participação, depois de feito uma análise se o Benfica jogou bem ou jogou mal, se o jogador entregou mais ou entregou menos. E Bruno Lage espera contar com isso. Mas no futebol, nada é lógico. Sim. O raciocínio é muito mais pelo lado do coração do que pela cabeça. Basta um jogo em que o Benfica perca, ou seja, contra o Santa Clara. Muito sinceramente, o resultado contra o Santa Clara, se vencer, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Se o Benfica perde, por mais que mostre algum tipo de situação, o Bruno Lage será pressionado, mas isso aconteceria com qualquer treinador. O que eu tenho para mim é que, sendo o Bruno Lage ou sendo outro treinador, esse treinador vai ditar o futuro do Rui Costa no Benfica. Porque ainda, e por mais que o Porto tenha aprovado recentemente que os adeptos e associados olham para a parte financeira, para a parte estrutural, no futebol, no geral, ainda no geral, o que importa é se a bola entra ou se a bola não entra. Então, digo tranquilamente que o sucesso do Bruno Lage vai levar com que o Rui Costa, se porventura vier a tentar a reeleição, ser eleito ou não. O insucesso do Bruno Lage vai jogar contra o Rui Costa. E aqui, repito, poderia ser o Bruno Lage ou poderia ser qualquer outro treinador. E não me venham dizer que o adepto do Benfica, o associado do Benfica, olha muito mais do que a bola entrar. Se o adepto do Benfica, no caso o associado, olhasse de fato, até acho que isso mudou um pouco nos últimos meses, nos últimos anos. Mas se o associado do Benfica olhasse com essa percepção de que mais do que a bola entrar é um clube estruturado, é um clube organizado, com tentativas de mudanças, o Rui Costa não teria sido eleito. Lá atrás, o Rui Costa não teria sido eleito. O Rui Costa entrou naquele momento pela figura emblemática que é,
porque, sinceramente, ele era o vice-presidente de um presidente que nos últimos 10 anos anteriores foi contestado e acabou tendo até o impeachment, enfim, a sua queda. Então, para já, o Benfica tem hoje a possibilidade de, com ou sem o Bruno Lage, olhar para além do futebol. Independentemente de a bola entrar ou não entrar, o Benfica hoje tem a possibilidade, com ou sem Rui Costa, de enxergar que o futebol não é só títulos. O futebol é gestão, é organização, é mercado, é modalidades, enfim, entre outras coisas. Força, Abel. Querias dizer qualquer coisa sobre isto? Não, mas eu acho que o mais importante, aquilo que vai contar neste momento, é aquilo que vai se passar dentro do campo. Sim, claro. Sobre a liderança de Bruno Lage. Eu acredito que Bruno Lage vai pegar naquilo que era o histórico do passado, e a gente até pode fazer aqui um seguinte cenário. Ele vai olhar para a equipa tipo, por exemplo, do Benfica, e quais eram os problemas da equipa tipo do Benfica. Porque, obviamente, se ele vai... Jogava, como sabemos, um 4-3-3. Se ele vai querer construir uma ideia completamente diferente, ele tem que perceber quais eram os problemas da equipa tipo do Benfica. É lógico que João Mário já não está cá, Fredrik ainda está lesionado. Sim. Eram jogadores que jogavam na equipa de Roger Smith constantemente, como ala direito e Fredrik do ala esquerdo. Porque as equipas dominantes, que se pretendem terem uma filosofia de jogo dominante, e ele vai tentar implantar, são equipas que constroem bem, conseguem ligar bem o jogo e conseguem chegar em zonas de finalização e ter um caudal ofensivo para criar que a equipa adversária possa construir para pressionar alto. Foi isto que o Roger Smith fez e trouxe para o Benfica na primeira época. Sim. Mas quando se começa a ter uma lentidão de processos, é preciso perceber, com a característica dos jogadores que estão a jogar, nomeadamente em determinadas áreas, neste caso o setor intermédio, estamos a falar dos alas, que tipo de comportamentos estão a ter, que estão a induzir que a equipa perca velocidade na execução e não encontra os passos, cortam as linhas de passe. E não tenho dúvidas nenhumas que, perante as características dos jogadores que estão aqui, e alguns que já saíram, o Bruno Lage vai conseguir, em curto espaço de tempo, melhorar estas dinâmicas que eram prejudiciais a este tipo de futebol dominante, de caudal ofensivo, de linhas de passe que estavam cortadas, que fazia com que a equipa estivesse lenta, estivesse sem capacidade, até dos próprios jogadores que têm qualidade, apresentar o seu potencial ao máximo. Parecia uma equipa sem ideias. Então, são estas questões que eu não tenho dúvidas que o Bruno Lage vai estar capacitado de identificar, tem outro tipo de jogadores, outro tipo de características e só tem tendência a crescer. Porque, no final de contas, tem um grupo à disposição neste momento para criar um futebol como solução daquilo que estavam a ser os problemas com o Roger Smith. E muitas das vezes teve a ver com o posicionamento de determinados jogadores, nomeadamente no setor intermédio, de ligação e de abertura de espaços para que a equipa consiga efetivamente fazer movimentações coerentes com aquilo que se pretende, chegar em zonas de finalização. Eu acho que não foi só isso. Eu acho que é aquilo é isso que causou maior incompreensão até junto dos adeptos. É como é que foi possível acreditar que mais 3 ou 4 meses Roger Schmidt afinal funcionaria. Porque durante a última época toda, e eu volto a dizer, não era só a questão dos pontos, era também o pouco futebol que a equipa jogava e o pouco que eram aproveitados alguns dos elementos que aquela equipa tinha. Porque via-se que havia qualidade naquele plantel, mas as opções que eram tomadas por Roger Schmidt, muitas vezes eram opções que não se compreendia. Eu, por exemplo, não consigo compreender. Eu acho que, por exemplo, o Pavlidis chegou agora a Portugal. Na pré-época, marcou. Estas primeiras jornadas, olhamos para o Pavlidis, que leva apenas um golo, e parece quase que estamos a ver o Artur Cabral na última época, perdido, a vir para trás à procura de jogo. Ou seja, não vale a pena gastar 20 e 25 milhões em pontas de lança se depois o estilo de jogo da equipa não ajuda esses pontas de lança, não ajuda os jogadores que se contratam. O Sporting joga muito também em função do Gyökeres, e o Gyökeres joga em função do resto da equipa. O ano passado, por exemplo, o Artur Cabral, que muitos meses foi criticado, que muitas vezes que houve até comportamentos impróprios do jogador para com os adeptos, dos adeptos para com o jogador, mas quando faz as pazes com os adeptos e começa a marcar golos, é quando o treinador o decide meter no banco. E há aquele jogo em Guimarães que é incrível, em que o Benfica, num terreno que estava lamacento, chovia muito, o Benfica joga sem um único avançado, e é o Rafa, que é um jogador a pedir profundidade, a pedir rapidez, e é o Rafa, o avançado do Benfica. Como é que a ideia que dá é que isto até foi tentado durante a semana, mas depois não houve a clarividência de chegar ao jogo e perceber, não pode acontecer isto, vamos mudar de opção. Ou seja, isso é de quem, além de não perceber ali o balneário, é de quem não percebe o homem, o momento do homem.
o momento de aproveitar em que o jogador está bem, vamos aproveitar ali. Ou seja, era esta a incompreensão. Já vamos continuar este ponto de análise, que é interessante, mas vamos seguir em direto até à sala de imprensa do Seixal, até porque João Paiva está tudo nada atrasado a esta conferência de imprensa. Não sei se aí há informação do motivo deste atraso. Zero informação sobre esse motivo do atraso da conferência de imprensa, marcada para as 6h30, André. Já vem com 15 minutos de atraso esta conferência e também com zero indicações aos jornalistas presentes aqui no Benfica Campos. Mantemos todos a expectativa também, em casa naturalmente, para ouvir de Bruno Lage como treinador do Benfica, nesta segunda passagem pelos encarnados, também as palavras de Rui Costa, se for o caso, e também para tentar perceber se vai haver uma ronda de questões tanto ao presidente do Sport Lisboa e Benfica, como ao novo treinador dos encarnados. Permanecemos em espera, diria, para tentar perceber quanto mais tempo teremos que esperar para esta oficialização, por assim dizer, de Bruno Lage como treinador, ele que será oficializado como treinador nesta mesma sala onde Rui Costa, no sábado, comunicou o despedimento de Roger Schmidt. Disse nesse dia, Rui Costa, que a escolha seria célere, o processo seria célere, tanto que diria que o próximo treinador dos encarnados já estaria no regresso aos trabalhos da equipa. Nesta aqui é uma paragem de seleções e a equipa teve naturalmente uns dias de folga e a escolha acaba por recair em Bruno Lage e aguardamos então a apresentação do novo treinador do Benfica, que regressa no fundo a uma casa que bem conhece ao fim de 4 anos. 4 anos depois, o regresso de Bruno Lage, um pouquinho atrasado relativamente à informação inicial. O Benfica programou esta conferência de imprensa para as 6h30 da tarde, são já 6h47 e até agora nem sinal de Bruno Lage nem de Rui Costa. Continuamos aqui à mesa do CNN Breaking News, olhar para um futuro do Benfica, olhando para os erros que possam ter sido cometidos num passado recente, tentando perceber o que é que este Benfica tem que fazer rapidamente, Rui, como já fomos dizendo, para ainda conseguir dar a volta a esta época, não só desportivamente, porque olhando para a tabela classificativa, estamos com 4 jornadas, 5 pontos, já vimos recuperações bem menos prováveis, inclusive é aquela de Bruno Lage a meio da temporada de 18-19 e, portanto, não seria nada de novo o Benfica conseguir recuperar esta época desportiva, diria mais recuperar aquilo que tu disseste, um Benfica que respire saúde, não só financeira, mas saúde a todos os níveis, diria. Sim, não tenho dúvida nenhuma que é essencial para o Benfica começar bem para restaurar a confiança dos adeptos, que é muito importante. O Benfica tem uma força social extraordinária. Aquele Estádio da Luz, naturalmente, nós percebemos que marca uma diferença quando há mobilização dos adeptos, quando os adeptos estão confiantes. Essa confiança tem a ver naturalmente com o sucesso desportivo, com a forma como a equipa joga. Naturalmente as vitórias são fundamentais. O Benfica tem isso, tem uma base em que se as coisas começarem a correr rapidamente bem, eu não tenho dúvida nenhuma, tenho dito isso, que a águia vai voar, não tenho dúvida. Agora, também pode acontecer o inverso, porque o futebol é exatamente isto, o futebol tem estas coisas, quer dizer, se a leitura do treinador não for muito rápida, em termos da identificação do que é que tem à disposição, e depois não é só ter os ovos no cesto, é pôr os ovos no sítio certo, não é? E, portanto, depois fazer a omelete de acordo com aquilo que é necessário. Agora, deixa-me só dizer, antes que os protagonistas entrem na conferência de imprensa, só dizer uma coisa que, pronto, de alguma maneira é pública, mas queria confirmar. O Bruno Lage assina por 2 anos. Assina por 2 anos, o que levanta aqui uma questão interessante, que é a questão de o termo do contrato ser já com eleições, não acaba no final da época, entra no ano de eleições, não é? Mas era difícil aceitar a só uma Claro que sim, claro que era difícil, mas podia. Sim, vai para além do mandato. O que eu sei também, Poderá haver aqui, não sei se tens esse conhecimento, uma cláusula, uma espécie de acordo tácito em que Bruno Lage aceita que, entrando numa nova direção, colocará o seu lugar à disposição do entendimento do eventual novo presidente. E também sei que há uma diferença, naturalmente isso faz parte
das negociações e o que foi acordado, sei também que, e naturalmente, que aquilo que o Bruno Lage vai ganhar no segundo ano será mais do que aquilo que vai ganhar no primeiro ano, o que também é normal. Mas será sempre mais do que aquilo que ganhava na primeira passagem do Benfica. Claro, e estão estipulados os prémios, portanto, se o Bruno Lage for campeão nacional, naturalmente tem um prémio substancial em função disso. Mas só para dizer, para confirmar que são os 2 anos, havia dúvidas relativamente a isso, e são de facto os 2 anos. Mas uma dúvida aqui, Rui, a eleição presidencial na próxima temporada, convenhamos então que por mais que fosse somente 1 ano de contrato, o Benfica teria que começar a próxima temporada com outro treinador, ou seja, caberia ao Rui Costa decidir na mesma. Então eu consigo entender que os 2 anos também é pelo lado do Bruno Lage, mas o Rui Costa precisava ter uma decisão. Não adiantava nada contratar o Bruno Lage por uma temporada. O que levanta aqui outras questões, se faz sentido um clube de futebol... porque ele ainda seria o presidente. O que levanta aqui outra questão, que já é muito antiga, se faz sentido um clube de futebol ter eleições em outubro a meio de uma época desportiva. Ou o mercado de transferências continuar aberto com a temporada em andamento. Sim. São vários ajustes que o futebol poderia ter. Por isso eu consigo entender aqui os 2 anos de contrato do Bruno Lage. Mais do que resguardar o Bruno Lage, é a percepção que o Rui Costa, se fosse só 1 ano, teria que em junho renegociar o contrato com o Bruno Lage ou com o treinador. Esta questão salarial dá-nos a entender várias coisas. Em primeiro lugar, que não é o mesmo Bruno Lage que passou na primeira passagem pelo Benfica, passa aqui a repetição, ele vinha da equipa B e, portanto, o peso que ele tinha salarial não é o que tem hoje. Mas o peso dentro da estrutura também não deve ser. Que tipo de Bruno Lage é que chega hoje? Com que autoridade? Com que relação para lidar com figuras como, por exemplo, Rui Pedro Brás? Será um Bruno Lage a querer orientar a política desportiva do Benfica ou um Bruno Lage que se vai preocupar somente com o campo e com o treino? Eu diria que o Bruno Lage é melhor, não tem a menor dúvida de que é melhor ser humano, é melhor homem e é melhor treinador, porque a experiência ditou isso. Ele teve sucesso dentro do Benfica e um insucesso dentro do Benfica. Ele teve um início de sucesso na Inglaterra, depois um insucesso na Inglaterra. No Brasil, convenhamos, não correu nada bem, mas serve de aprendizagem. A parte da comunicação, o dentro de campo, conhecer novas culturas, conhecer novos cenários. Para já, o Bruno Lage tem que pensar única e exclusivamente no futebol praticado. Eu acho que o Benfica tem profissionais de sobra. A gente pode discutir a qualidade de alguns profissionais, mas há profissionais de sobra para ditarem e organizarem outras áreas. E com o comboio em andamento, mais do que nunca, o Bruno Lage tem que pensar exclusivamente no dentro de campo. E essa é a hora, e o Rosmaninho vem tocando nesse ponto durante o dia, que também os jogadores têm que aparecer mais. Os líderes têm que aparecer mais, têm que ajudar a abraçarem o Bruno Lage. Di Maria, Otamendi já não há mais, João Mário, enfim, que eu acho que é uma perda significativa do Benfica dentro e fora de campo, especialmente no momento em que chega um novo treinador. Não tem a menor dúvida de que o João Mário seria importante. Muitos discutem a qualidade do João Mário, a gente pode discutir, apesar de eu achar um bom jogador, um bom líder e um jogador polivalente que seria importante na transição, não só no dentro de campo, mas na transição. Mas certo é que o Bruno Lage vai precisar de tempo. No futebol é difícil você pedir tempo para adepto e para associado, mas se há um cenário em que requer tempo mais que qualquer outro, agora é com o Bruno Lage na 4ª jornada, pegando a 5ª jornada com o Benfica. Este atraso dá-nos aqui mais algum tempo, até para explorarmos outro tipo de questões, e levanto aqui uma para o Abel Xavier, que é o único treinador que eu tenho conhecimento aqui à mesa, pelo menos o único certificado. Abel, nos últimos dias assisti a uma série de uma conhecida plataforma de streaming sobre a forma como hoje os treinadores na Liga Inglesa têm um papel diferente, com muito menos poder, tirando o caso de Jürgen Klopp nos últimos anos e de Pep Guardiola, do que já tiveram, por exemplo, no teu tempo na Premier League. Como tu bem sabes, bem melhor do que todos nós, o manager ditava toda e qualquer decisão da política desportiva, orientava as contratações, as saídas, as dispensas, tudo e mais qualquer coisa. Hoje o treinador já não é tão assim. Em Portugal também não. E tu concordas com essa evolução do caminho do treinador? Acreditas que o treinador se deve focar no campo, no treino, na liderança dos homens? Ou há que voltar um pouquinho ao modelo que tínhamos na década de 90 e de 2000, se quiseres, e antes disso até, não só a Inglaterra, mas comumente pela Europa fora? André, mas como tu sabes, também houve uma evolução no futebol. Sim. Que quem detém agora a maioria das chaves são estrangeiros e não são aqueles que cresceram dentro do clube. Isso. O que de alguma forma está-se a perder um bocado de identidade. E querem ter esse protagonismo, não é? Está-se a perder um bocado de identidade. Quando nós falamos de modelo transversal, muitas vezes a formação chega ao futebol profissional e no futebol profissional nós estamos a falar de negócios. Resultado / negócio, criação de mais-valias.
Porque o investidor vem, obviamente, para gerir o futebol e muitas das vezes a figura prioritária e fundamental é a figura do treinador. Lá está. Porque é o treinador, obviamente, que vai determinar os resultados. Deixa-me só, Abel, pontuar estas imagens. Bruno Lage já está a entrar na sala de imprensa do Seixal. Se não estaria confirmado, está agora. Vamos ouvir, creio eu, primeiro o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Ora, Rui boa Costa. tarde a todos. Obrigado pela vossa presença para a apresentação do novo treinador do Benfica. E é com grande orgulho que eu apresento Bruno Lage. Uma escolha fácil e rápida da nossa parte, tratando-se de um regresso a casa de um dos nossos, que tem o perfil e a qualidade que nós entendemos necessária neste momento para dirigir a equipa principal do Benfica. Mais do conhecedor do clube, pelos anos que representou esta casa, um treinador de sucesso, que já conquistou títulos no Benfica na equipa principal, num período ainda mais complicado do que aquele que vivemos hoje. E, portanto, dentro de todas estas circunstâncias, considerámos de uma forma muito rápida que o Bruno reunia todas as condições e teria todo o nosso apoio para dirigir a equipa principal do Benfica. Bem sei que numa fase, neste impasse de saída de um treinador e de entrada, cada nosso adepto tem as suas escolhas, tem as suas preferências, o que é completamente respeitável. Ninguém pode levar a mal que se decida ou que se queira de determinados treinadores, mas também tenho a certeza absoluta que a partir deste momento o Bruno terá o apoio e o respeito de todos os benfiquistas, sendo treinador de todos os benfiquistas. Da mesma forma, e por outro lado, para além de todas as condições que reuniram e que nos levaram à nossa tomada de decisão em termos técnicos, em termos daquilo que consideramos, porque conhecemos perfeitamente o trabalho de Bruno Lage, não tenho a menor dúvida que Bruno, para além das tuas qualidades enquanto treinador, terás também aquilo que todos os benfiquistas querem ver. Tenho a certeza absoluta que viverás cada dia, cada treino e cada jogo neste clube com o sentimento que sempre o representaste, que é o sentimento de cada benfiquista. Disso não tenho a menor dúvida e por todas estas razões, desde a parte técnica à parte sentimental e ao facto de estarmos a fazer voltar a casa um treinador que já teve sucesso na casa e que é da nossa casa, não tenho a menor dúvida que será o treinador indicado para este momento. Bruno, que tenhas o maior sucesso neste clube, como já o tivestes, que voltes a repetir aquilo que já conseguiste fazer no clube e que no final do ano possamos estar a fazer esta foto com a conquista de 39, que é esse o desejo de todos os benfiquistas e sei que vais lutar por isso, como cada um de nós. Bem-vindo a casa, uma casa que é tua. Ainda há pouco, quando nos encontrámos ali fora, parecia que era um dia normal para nós, face aos anos que já tiveste aqui dentro. Que tenhas o maior sucesso, que repitas tudo aquilo que já conseguiste neste clube. E hoje, como tu bem sabes, o palco é teu. Bem-vindo de casa, bem-vindo à tua casa, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa tarde. Eu vou começar por onde o Presidente terminou e dizer já a todos os benfiquistas isso mesmo, é que não haja dúvida nenhuma do trabalho que nós vamos fazer, da dedicação que eu venho e da motivação que eu venho e da energia de voltar a fazer um bom trabalho como sempre fiz, desde as escolas, desde o sub-11 até a equipa profissional. Ninguém nesta sala sabe aquilo que eu vou partilhar convosco, porque quis o destino que assim fosse, que eu regressasse hoje a esta casa e que o dia da manhã, no meu primeiro treino, eu fizesse 20 anos que entrei nesta casa pela primeira vez para treinar meninos de 10 anos. Por isso, é com enorme orgulho que eu aqui estou e de estar a ver jornalistas que me viram crescer quando eu treinava esses meninos. Vocês vão me desculpar, e antes de começar a conferência de imprensa, eu vou até vós e vou-vos cumprimentar, porque é realmente algo que deixa
Bruno Lage a cumprimentar um por um os jornalistas presentes na sala. Diz ele que ficou alegre de rever tantas caras conhecidas. Ele que, como sabemos, tem uma história grande na ligação ao Benfica, não só como treinador principal, essa foi mais curta, mas teve praticamente 2 décadas ligado ao Clube da Luz como treinador da formação. Vamos continuar a ouvir o novo técnico das Águias. Bruno Lage, boa tarde, em direto para a BTV, Ricardo Soares. Permita-me que coloquemos a bola a rolar imediatamente. Que futebol quer que a sua equipa pratique? Eu quero o futebol que os adeptos gostam de ver e que já viram durante largos anos. Não foi só comigo, mas durante largos anos viram o Benfica jogar. Futebol ofensivo, um futebol dinâmico, um futebol divertido, um futebol fundamentalmente um futebol que puxa pela bancada, que é isso que nós sempre queremos. Eu lembro-me e recordo-lhe sempre que nós conversámos várias vezes sobre isso, daquilo foi o meu primeiro jogo. E o meu primeiro jogo foi muito isso, foi a paixão que se viveu e da envolvência que se viveu entre aquilo que era a paixão dos adeptos e o apoio que deu aos jogadores e o retorno que os jogadores deram nesse dia. Nós, sem dar muito nesse dia, nós estávamos a perder o jogo e foi essa união entre adeptos e jogadores que se deu a tal reconquista e é por aí que nós temos que começar. Futebol atrativo, futebol dinâmico, futebol ofensivo, futebol com golos e voltar a reconquistar os nossos adeptos. Boa tarde, Bruno Lage, em direto para a Sport TV+, Catarina Faustino. Pergunto-lhe, 4 anos depois, que treinador é o hoje? O que é que podemos esperar de Bruno Lage? E depois, nesta época conturbada e dado também a importância da relação dos adeptos com o treinador, que mensagem pode deixar aos adeptos do Benfica? Obrigada. O nosso caminho é de aprendizagem, por isso, todas as últimas experiências que eu tive é sempre de aprendizagem. É nesse sentido que eu levo a minha vida, porque só assim, no sentido de nós cada dia sermos menores que nós próximos, é que um treinador como eu e que começa nesta casa a treinar meninos de 10 anos, pode chegar 20 anos depois novamente a esta posição. Por isso é sempre alguém com uma energia muito positiva e com uma vontade enorme de fazer bom trabalho. Essa é que é a minha motivação, essa é a minha energia e esse vai ser o primeiro passo. Tirar o maior partido de toda a gente, quer da estrutura, como sempre o fiz, e também pela qualidade que nós temos no nosso plantel. A mensagem dos adeptos, eu acho que é... Eu há pouco tempo tive a oportunidade de falar com colegas vossos sobre aquilo que tinha sido a minha passagem no Benfica e parece... Eu fiquei com essa sensação que a minha história no Benfica não podia terminar daquela maneira e quis o destino que ao dia de hoje o Benfica vive eu pudesse estar disponível para regressar a esta casa. Por isso, aquilo que eu sinto é uma vontade enorme e uma vontade enorme por trazer de volta o sentimento de ser benfiquista, porque é isso que eu sinto quando estou a falar com as pessoas. Que as pessoas não conseguem descrever aquilo que é ser Benfica, mas as pessoas conseguem sentir aquilo que é ser Benfica. É quase como um sistema nervoso que nos percorre todas as partes do corpo e que está presente sempre no nosso corpo. E é essa chama que nós temos de trazer imediatamente para cá para dar muita energia positiva aos nossos jogadores. Por isso, a mensagem que eu quero para os adeptos é essa. Temos que ser, independentemente do momento, é pelo Benfica que temos de unir para voltarmos a fazer um trabalho, vai ser diário, vai ser de muito trabalho, vai ser de muito sacrifício, mas eu acredito que com a união de todos podemos chegar ao fim com sucesso. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa. Eu perguntava-lhe se consigo, pode prometer aos adeptos que a equipa vai jogar o dobro do que tem apresentado neste momento e depois também há desconfiança dos adeptos em relação a si, não é um nome consensual. Eu pergunto se gostava de usar a mesma expressão que Ruben Amorim utilizou quando chegou ao Sporting. Isso corre bem? Olha, você já me conhece, eu sou muito genuíno, por isso nós temos a olhar para pessoas de sucesso e aprender com elas,
mas eu gosto de olhar para aquilo que tenho vindo sempre a fazer e partir de mim, por isso eu não vou repetir nem o dobro, nem o que acontece. Vou-lhe dizer é aquilo que senti desde a primeira hora e que sinto quando o Presidente falou comigo. Uma vontade enorme de me trazer e eu com uma vontade enorme de vir trabalhar para a minha casa. Eu sinto-me em casa, estou em casa e aquilo da forma que eu iniciei, que é, não tenho dúvidas nenhumas, que aquilo que eu vou fazer e a dedicação que eu coloco no meu trabalho, o meu profissionalismo no meu trabalho, é para fazer crescer a equipa de acordo com aquilo que os adeptos gostam de ver a equipa jogar. Boa tarde, Bruno. João Paiva, para a TV e para a CNN. Há um ano falávamos, antes mesmo de assumir o comando do Botafogo, e dizia que o projeto ideal para a sua carreira era algo que tivesse um caminho traçado, um clube que tivesse objetivos bem traçados, não só a curto prazo, mas para o futuro. Perguntava-lhe primeiro se na conversa com o Presidente, ou nas conversas com o Presidente, tem objetivos mínimos definidos e quais são para esta temporada e para o futuro, e depois, tendo em conta também o que mudou ao longo dos últimos anos e da experiência que foi ganhando, o Bruno Lage II fazia alguma coisa diferente do que fez ou para tentar mudar o desfecho da última passagem pelo Benfica? Olha, a conversa com o Presidente foi muito clara, muito objetiva, e há coisas que estão inerentes à grandeza do Benfica. Nós temos que é o nosso caminho que nós temos que fazer nos próximos 9 meses. E o primeiro passo é já o treino da manhã e depois o jogo que temos que preparar com o Santa Clara. Por isso, acho que está mais que evidente aquilo que são os nossos objetivos. O passado recente tem-nos dito que a desvantagem pontual que temos para o primeiro não é significativa, é que é possível recuperar, e para além do campeonato temos as várias competições em que temos claros objetivos e muito bem definidos, em função daquilo que é a grandeza do Benfica. Segundo ponto, eu não penso muito no passado, eu não olho muito para trás. Hoje o Bruno Lage é diferente. O Presidente falou da maneira como eu saí daqui, o último dia que eu saí daqui, 3 anos e meio depois, eu hoje já chego com cabelos brancos, e estes cabelos brancos ajudam-me a ver as coisas à distância, com outra clareza e até mesmo de uma forma emocional completamente diferente. Se eu, a pessoa e o homem e o treinador que sou hoje, olhasse para trás e não entendesse que em determinado momento podia ter feito as coisas de outra maneira, o meu caminho de aprendizagem ainda tinha sido esse. Mas não é isso que se faz, é naquele momento e é naquela situação. Por isso, as ações ficam e nós temos que olhar para elas, aprender e fazer um caminho de sucesso. Olá, Bruno. Irene Palma para a bola. Podíamos querer aqui falar se é o Bruno Lage que venceu, se é o Bruno Lage que perdeu, que está de volta. Eu gostava de falar de outra Bruno Lage e de uma das frases que marcou a outra vinda para o Benfica. O que eu quero saber é, quando isto tudo acabar e voltar para casa, o Jaime ainda hoje vai estar a ver o canal Panda ou as mensagens já não são as do Super Wings? Eu já nem posso dizer o que é que eles com 9 anos vêm. Olha, o mais importante sobre a minha família, que já são 2, que é o Jaime e o Manuel, é que vocês me meteram a falar dos meus filhos, eu vou ser para o tapete. A coisa mais importante na minha vida são os meus filhos, e vocês falam neles. Mas eu saí de casa, dei-lhes informação, o pequenino ainda não sabe o que é o Benfica, perguntou-me até se podia vir para o Benfica, eu comecei a vestir o fato e gravata, e ele também anda num colégio de fato e gravata, ele também se começou a vestir de fato e gravata, pensava que vinha para alguma festa. O grande já sabe, e aquilo que eu lhe disse é para que eles tenham orgulho no pai, e é isso que eu quero que ele, que é um grande benfiquista, como a mãe também é grande benfiquista, e como os benfiquistas tenham orgulho em mim e do trabalho que eu vou fazer aqui. Ouça, quem regressa é alguém com vontade de vencer. Porque, Irene, diga-me um treinador que não ganhou e que não perdeu nos últimos 20 anos,
quer do Benfica, do Porto ou do Sporting. Se calhar muitos perderam e não ganharam, outros ganharam e perderam. Se nós até formos à média de anos de títulos e de títulos conquistados e anos em que não conquistou os títulos, se calhar a média do Bruno Lage é muito semelhante aos últimos 20 anos dos vários treinadores. Por isso, o mais importante de olhar para o passado, ali está o 37, que me enche de orgulho, que está no museu, que o meu filho há de querer um dia visitar, mas eu nunca quis interferir com a vida diária do Benfica, e por isso é que ele nunca o veio ao Museu do Benfica. Mas aquilo que é fundamental é nós olharmos para o futuro e olharmos para aquilo que nós podemos fazer para conquistar mais um título ou mais títulos a este grande clube. Muito boa tarde, Bruno Lage, João Alves Domingos em direto para a RTP. Eu queria lhe perguntar muito concretamente se o objetivo que lhe foi colocado pela estrutura do Benfica é ser campeão e se pode prometer isso aos adeptos que vai tentar recuperar esta desvantagem. É isso que eu prometo. É ganhar e jogar bem. E muito trabalho. É isso que eu prometo. E é isso que nós vamos fazer. E desculpa interromper. Não faz mal, não mas faz é para mal, você sentir essa a energia com que eu chego. E queria saber qual é a sua apreciação que faz do plantel, se lhe dá garantia, já que não foi o Bruno Lage que o montou, nem foi escolhido pelo Bruno Lage. Se você for recordar aquilo que eu, durante as várias conferências que falei, que tive a oportunidade de conversar convosco, a minha ideia de plantel era sempre um plantel curto, competitivo e equilibrado. Curto no sentido de ter 2 atletas por posição, equilibrado que me permitisse ser também, que me desse a hipótese de poder jogar de várias maneiras, ou seja, olhar para o plantel e quer antes dos jogos ou quer durante o jogo poder alterar o sistema ou a própria dinâmica em função das características do plantel e ser competitivo internamente e competitivo fora. Por isso, eu quando olho para este plantel, vejo o plantel construído dessa maneira. Jogadores competitivos, competitivos, um plantel curto que me permita trabalhar e um plantel que quer competitivo internamente, que é isso que me deixa, e isso é a maior garantia de evolução e de trabalho diário dos nossos atletas, é eles sentirem que não há lugares garantidos, eu tenho que trabalhar diariamente para conquistar o meu espaço e que também permita ter soluções em função daquilo que é o calendário de 3 em 3 dias nós estamos a jogar. Por isso, olhando para isso, eu acho que se fez um excelente trabalho na construção do plantel. Boa tarde, Bruno Lage, João Farinha, SIC Notícias. Pedia que nos revelasse, se puder, quando é que recebeu o convite para regressar e se demorou muito tempo a dar uma resposta. E pergunto-lhe também, tendo em conta o momento de instabilidade que se vive no clube, se sente que tem o destino de Rui Costa nas suas mãos. Você fez tantas perguntas, ajude-me lá. Olha, quando e como não é importante. Olha, se calhar posso lhe dizer que as coisas não aconteceram de imediato, porque se calhar os meus agentes não estão neste momento no país e há determinadas conversas que não passam por mim e passam por eles e por isso atrasámos. Mas eu fiz tanta questão que acontecesse hoje, quer eu, quer o Presidente, realmente por isso, para marcar este início da manhã com a equipa e termos e celebrar da melhor forma aquilo que eu acho que é 20 anos de que aqui cheguei para treinar os meninos de 10 anos. O Benfica, a coisa mais importante do Benfica é o futebol profissional, nós não podemos nos esconder disso. Agora, no entanto, o mundo e o universo do Benfica é enorme e o Presidente tem feito o seu trabalho de dar continuidade a um projeto que iniciou há muito tempo para continuar a trazer títulos e grandezas para o Benfica. Se nós formos às histórias recentes dos presidentes, se calhar nem todos começaram da melhor maneira. O Presidente começou logo com um título e com uma época de sucesso. Por isso, o caminho faz caminhando